Bom dia. Mais uma vez, bom dia. O tema da nossa série que nós temos estudado nos últimos domingos é Retratos de Jesus. E nós temos falado sobre alguns aspectos importantes da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Cristo. E o nosso tema hoje é a vida crucificada, a morte que produz vida. E hoje nós vamos falar de um paradoxo. O paradoxo de que o caminho para a vida é a morte. O caminho para a nossa alegria, para a nossa realização, não é fazermos a nossa vontade, mas abrirmos mão da nossa vontade e fazermos a vontade de Deus. E Jesus, ele nunca pediu de nós algo que ele próprio não estivesse disposto a fazer. E Cristo, ele é um exemplo para nós, um modelo de alguém que negou a si mesmo. Eu quero olhar com vocês dois exemplos de como Jesus Cristo negou a si mesmo. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia, primeiramente, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. E diz assim o texto, Hebreus 4, 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o autor de Hebreus, ele nos diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E por isso nós podemos orar a Ele, pedindo a sua ajuda nas nossas tentações, porque nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de nós. Ou seja, Cristo sabe como é ser tentado e como é difícil dizermos não para os nossos desejos que contrariam a vontade de Deus. Agora, Jesus, ele não tinha a nossa natureza pecaminosa, mas isso não significa que tenha sido fácil para Jesus dizer não para o pecado. Jesus, ele era como Adão no jardim do Éden. Adão, ele também não tinha uma natureza pecaminosa antes do pecado, mas ele fracassou quando ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão não tinha pecado, mas ele escolheu pecar. Jesus, o novo Adão, como ele é chamado no Novo Testamento, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. O segundo exemplo está lá no Evangelho de Mateus. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 26, dos versos 36 a 34. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 44. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste,
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Ao longo da história, várias pessoas encararam a sua própria morte com serenidade. Por exemplo, o filósofo grego Sócrates. Condenado à morte, um dos seus discípulos dá a ele a oportunidade de fugir na véspera da sua execução e Sócrates se recusa. E no dia seguinte, então, ele serenamente, diante do tribunal, toma a cicuta, que era o veneno que ele havia sido condenado a beber para morrer. Ou nós podemos pensar em Policarpo, que foi bispo de Esmirna. Ele foi condenado a morrer na fogueira e quando os guardas romanos vão buscá-lo em casa, ele não resiste à prisão. E antes de morrer, ele diz: por 80 anos eu servi a meu Senhor Jesus Cristo e Ele nunca me fez mal. Por que agora eu iria negá-lo? E Policarpo, então, serenamente entrega a sua vida e ele é, então, queimado vivo. Por que Jesus se angustiou tanto? Por que Jesus estava profundamente triste diante da cruz? Ele não estava angustiado, ele não estava entristecido, simplesmente porque a morte por crucificação é um dos piores tipos de morte que existem, das mais dolorosas e das mais humilhantes, mas a sua angústia era porque ele sabia que na cruz ele levaria sobre si todos os nossos pecados. Todos os pecados de toda a humanidade. Ele sofreria o castigo pelos nossos pecados. E na cruz a sua comunhão eterna com o Pai seria quebrada. E ele seria então, como diz Paulo em 2 Coríntios 5:21, ele seria feito pecado por nós. Então, nós temos Hebreus capítulo 4, que diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E nós temos esse texto do Getsêmani, em que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da cruz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus, então, ele negou a si mesmo. E ele se torna, então, um modelo para a nossa própria autonegação, para nós negarmos a nós mesmos. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. No seu livro O Discípulo Radical, o John Stott comenta: se tivéssemos vivido sob a ocupação romana na Palestina, e se tivéssemos visto um homem carregando uma cruz, não precisaríamos perguntar o que ele estava fazendo. Imediatamente o teríamos reconhecido como um criminoso a caminho da execução, pois os romanos obrigavam os condenados a carregar a cruz até o local da crucificação. A vida cristã é a vida crucificada. E uma vida crucificada é a vida de obediência a Deus,
em que nós diariamente dizemos não para nós mesmos. Então, quando nós cremos em Cristo para nossa salvação, Ele não se torna apenas o nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados, que nos salva dos nossos pecados, mas Ele se torna também o nosso Senhor. E a palavra Senhor significa dono, soberano. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. O nosso novo Senhor agora é Jesus Cristo e nós somos os seus escravos. Então, ser cristão, a vida cristã, é viver uma vida crucificada. Eu não vivo mais para agradar a mim mesmo, para fazer a minha vontade, as minhas vontades, mas eu vivo para agradar a Jesus Cristo como o meu novo Senhor. Então a Bíblia afirma que o cristão também deve ser crucificado. O apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E nessa mesma carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. A palavra carne aqui não significa o nosso corpo físico. Às vezes, no Novo Testamento, carne é usada no sentido de corpo, mas nesse texto não. A palavra carne aqui significa a nossa natureza pecaminosa. Todos nós somos pecadores, todos nós temos essa natureza pecaminosa que nos inclina para o pecado, que nos inclina para a rebelião contra Deus. Cristo não foi crucificado para não precisarmos ser crucificados. Ele foi crucificado para sermos crucificados com Ele. Cristo morreu para morrermos com Ele. E quando nós morremos para o nosso eu, nós somos então crucificados com Cristo. Veja bem, nós não vivemos a vida crucificada para sermos salvos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Só Jesus Cristo tem esse poder por meio do seu sangue na cruz, e nós recebemos o perdão de Deus por meio da fé. Mas nós vivemos a vida crucificada porque fomos salvos. Porque fomos salvos por Cristo, nós somos chamados a viver uma vida da negação do eu. Agora eu queria esclarecer aqui rapidamente o que não significa negar a si mesmo, o que não significa a vida crucificada. Muitas pessoas fazem confusão e entendem de maneira errada o que significa isso. Negar a si mesmo não significa deixar de desfrutar das coisas boas. Jesus ele tinha a fama de comilão e beberrão. Jesus ele era amigo de publicanos e pecadores, como nós vimos, ou seja, Jesus ele vivia nos jantares comendo muito bem. Então, negar a si mesmo não significa que você não possa fazer uma boa refeição, que você não possa ter um conforto e assim por diante. Você pode desfrutar sim das coisas boas e legítimas que Deus nos proporciona. Negar a si mesmo não significa ser uma pessoa sisuda, chata e legalista. Jesus não era assim e nós também não devemos ser assim. Um dos frutos do Espírito é a alegria. E você viver a vida crucificada não significa abrir mão de ser uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa descontraída, uma pessoa leve. Negar a si mesmo não significa ser capacho. Jesus nunca foi capacho de ninguém. Jesus, ele sempre teve as suas opiniões, ele confrontou pessoas quando elas precisaram
ser confrontadas, como aconteceu com Pedro, como o jovem rico, com Pilatos. Jesus enfrentou os fariseus. Então, negar a si mesmo não significa ser uma pessoa passiva, ser uma pessoa sem opinião. E, por fim, negar a si mesmo não significa você ter uma autoestima baixa. Não quer dizer que você precisa se considerar um lixo, uma pessoa sem valor. Jesus nunca se viu dessa maneira. Muito pelo contrário, ele foi uma pessoa que ouviu do Pai as palavras: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Jesus, ele sabia quem ele era e ele conhecia o seu valor. Então, negar a si mesmo não significa deixar de desfrutar de coisas boas, não significa se tornar uma pessoa chata, legalista, não significa ser capacho, não significa ter uma autoestima baixa. Mas, se não significa ser essas coisas, o que é negar a si mesmo? O que é viver a vida crucificada? Todos nós temos desejos. E existem desejos de dois tipos. Desejos saudáveis e desejos destrutivos. Os nossos desejos nos mantêm vivos. Daqui a pouco você vai sair daqui com o desejo de fazer uma boa refeição e você vai chegar na sua casa ou aonde você for almoçar e você vai comer. Nós temos o desejo de nos alimentarmos, de beber água, de dormir. Temos o desejo de trabalhar, de termos amigos, de irmos à igreja. Vocês só estão aqui hoje porque vocês sentiram o desejo de estar aqui. E todos esses desejos são saudáveis, são legítimos, são necessários para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Mas nós também somos pecadores e nós temos desejos pecaminosos. E como pecadores nós temos o desejo, por exemplo, de mentir, de roubar, de ofender pessoas, de ser imoral e etc. Existem 3 áreas de tentação para todos nós: sexo, dinheiro e poder. E uma pessoa que colocar a satisfação dos seus desejos sexuais acima da sua obediência a Deus, ela se tornará uma pessoa imoral nos seus pensamentos ou no seu comportamento. Uma pessoa que desejar ter mais dinheiro acima da sua obediência a Deus, se tornará uma pessoa gananciosa e desonesta. Uma pessoa que desejar ter mais poder acima da sua obediência a Deus, ela se tornará autoritária, intimidadora, irada. E os nossos desejos pecaminosos, eles são insaciáveis. Se dermos vazão aos nossos desejos, nós nunca estaremos satisfeitos. Uma pessoa imoral nunca estará satisfeita por mais que ela tenha sexo. Uma pessoa gananciosa nunca ficará satisfeita por mais dinheiro que ela tenha. Uma pessoa que ama o poder sempre desejará ter mais poder. Porque os nossos desejos são insaciáveis. Se nós dermos vazão a eles, se nós simplesmente buscarmos satisfazer esses desejos. E a Bíblia descreve em várias passagens o que acontece quando as pessoas permitem que os seus desejos dominem as suas vidas. E um desses textos é o que fala das obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tomar a cruz significa morrermos para o pecado. Significa dizermos não para o nosso egoísmo, não para a nossa maldade e não para todos os nossos desejos que contrariam a vontade de Deus. Agora, o que a nossa sociedade diz? A nossa sociedade diz: siga o seu coração. Siga o seu coração. E a palavra de Deus diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Jeremias 17, 9. Quando nós colocamos os nossos desejos acima de Deus, nós nos tornamos idólatras. Nós não mais adoramos a Deus, nós não mais servimos a Deus. E ainda que nós sejamos cristãos, nosso Deus pode se tornar o sexo, o dinheiro ou o poder. E quando nós colocamos os nossos desejos acima de Deus, não há limites para aquilo que nós podemos fazer. Quando os nossos desejos pecaminosos nos dominam, nós podemos fazer qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, eu quero dizer qualquer coisa. Quando os nossos ídolos dominam a nossa vida, nós permitimos que eles dominem a nossa vida, nós ficamos cegos, nós somos dominados pelas nossas paixões, e aí nós somos capazes de mentir, somos capazes de roubar, somos capazes de trair, somos capazes de cometer crimes, somos capazes de viver uma vida dupla. Se nós seguirmos o nosso coração, nós colheremos destruição. Destruição do nosso caráter, da nossa comunhão com Deus, da nossa família, da nossa igreja. Então, quando Jesus nos ordena tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos, Ele não está nos destruindo. Ele está impedindo a nossa destruição. Deus não é um estraga-prazeres. Deus é a fonte do verdadeiro prazer. Deus é a fonte da verdadeira alegria. E a vida crucificada é uma vida, então, que diz não para a nossa carne. E Jesus nos aponta um outro caminho. Ele nos aponta o caminho que Ele mesmo trilhou. Quais são os frutos da vida crucificada? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ler dos versos 1 a 11. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 11. E note que esse texto também nos fala de Jesus como nosso exemplo de autonegação. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama
e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quais são os frutos de uma vida crucificada? O texto nos fala de vários frutos. O primeiro deles é a disciplina. E a disciplina aqui no sentido de uma vida de autocontrole. Todo bom pai e toda boa mãe quer que o seu filho desenvolva o autocontrole. A criança precisa aprender a reprimir os seus desejos. Ela não pode bater no coleguinha porque ela está com raiva do coleguinha. Ela não pode comer apenas doces e salgadinhos, ela precisa aprender a comer comida. E da mesma maneira, Deus nos ensina a ter disciplina, autodisciplina, controle próprio, ou domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. A vitória sobre a tentação é possível. E nós precisamos nos esforçar na nossa luta contra a tentação. E nós não vencemos a tentação na nossa própria força. Nós só vencemos a tentação porque o Espírito Santo nos capacita. É o Espírito que produz em nós o domínio próprio. Então aqui nós temos, na nossa santificação, uma cooperação entre nós e Deus. Nós precisamos nos esforçar, e é Deus quem nos capacita, Deus nos capacita e nós nos esforçamos. Então a vida cristã, ela exige disciplina. Não existe amadurecimento em Cristo se não houver disciplina. Nós precisamos de disciplina no nosso tempo devocional com Deus, nós precisamos de disciplina para estarmos aqui todo domingo, nós precisamos de disciplina para renovarmos a nossa mente e assim por diante. A vida cristã é uma vida de disciplina. Então, o primeiro fruto de uma vida crucificada é a disciplina. O segundo fruto é a consciência clara de que nós somos filhos de Deus. Veja o versículo 5 em diante. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E uma criança que é disciplinada pelos seus pais, ela se sente amada. Ela não se sente abandonada, mas ela se sente amada. A criança pode não gostar da disciplina que o pai, que a mãe lhe dão, mas um pai e uma mãe que disciplina dá segurança para o seu filho. Ele pode não gostar da disciplina, mas ele se sente amado por ser disciplinado. E a mesma coisa acontece conosco. Nós podemos, num primeiro momento, não gostar
de dizer não para nós mesmos e de alinharmos a nossa vida com Deus. Mas a nossa obediência a Deus nos traz o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Deus, Ele me ama e por isso Ele deseja que eu viva da maneira correta. Deus não nos deixa à mercê dos nossos desejos. Deus nos ama e, como um bom Pai, Ele nos dá os limites necessários para nós vivermos uma vida plena. E o terceiro fruto, ou frutos, são a alegria, a justiça e a paz. Versículo 11. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O versículo 2 diz que ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então Jesus, ele negou-se a si mesmo e tomou a sua cruz. E qual foi o resultado da cruz? Alegria. A cruz lhe trouxe tristeza num primeiro momento, mas como consequência lhe trouxe alegria. Alegria porque ele fez a vontade do Pai, alegria porque ele nos trouxe a salvação. Então, a obediência a Deus produz alegria, justiça e paz. Então, negar a si mesmo é difícil. Mas quantas vezes eu e você não nos alegramos porque obedecemos a Deus? Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes a gente já não disse, olha, graças a Deus que eu resisti à tentação. Graças a Deus que eu não fiz a minha vontade. Graças a Deus que eu obedeci a Deus. Que bom que eu não cedi ao pecado. Justiça. Quando nós negamos a nós mesmos, nós fazemos aquilo que é certo. E nós temos o sentimento de que fizemos o que é justo. Nós não fizemos o que é mais conveniente para nós. Nós fizemos o que é justo e correto para todos. E a paz, quando nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa, nós temos paz. Como um cristão pode ter paz fazendo aquilo que ele sabe que é errado? Como um cristão pode ter paz tendo plena consciência de que o que eu estou fazendo é contrário à vontade de Deus? Mas negar a si mesmo traz alegria, justiça e paz. O caminho para a verdadeira vida é a morte. Jesus negou a si mesmo para cumprir a vontade do Pai, para fazer a vontade do Pai. O resultado foi a nossa salvação. Jesus, a morte de Jesus nos trouxe a vida plena e nos trouxe a vida eterna. E a vida cristã é uma vida crucificada. Quando nós morremos para os nossos desejos pecaminosos, nós experimentamos a verdadeira vida que Deus tem para nós. Quando nós morremos para os nossos desejos, nós nos tornamos livres dos ídolos. Nós não somos mais dominados pela nossa carne, mas nós somos dominados agora por Cristo. E qual que é o resultado disso? Quando nós somos libertos dos nossos ídolos, o que acontece? Nós nos tornamos livres para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar o nosso próximo como a nós mesmos. A vida crucificada é uma vida que nos liberta para amar. A vida crucificada é a nossa morte para o pecado. E isso nos capacita a amar.
Então que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quero convidar você agora para, com essas palavras, celebrarmos juntos a ceia do Senhor. A ceia é o momento que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. E é também o momento, a oportunidade que nós temos de renovar o nosso compromisso com Deus. Eu gostaria de reler com vocês Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, texto que acabamos de ler na mensagem. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Se a equipe de louvor quiser vir aqui à frente para nós cantarmos uma música enquanto nos servimos dos elementos, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos nos colocar de pé, vamos terminar cantando o último cântico. Que Deus nos abençoe.